No vídeo 16 eu falei com vocês que não existia ainda psicanálise, né? Existia Charcot, em 1885, 86. Então, não existiam os 4 conceitos fundamentais. Não existia o inconsciente, que vai aparecer no 7º capítulo da Ciência dos Sons, que a gente vai entrar e estudar. Não existia a repetição, que justamente Lacan vai identificar a partir do sonho desse 7º capítulo. Não existia a transferência, que Freud vai descobrir tratando de uma das pacientes dele. E não existia a pulsão. A teoria pulsional começa de fato a poder ser considerada assim a partir de Além do Princípio do Prazer, 1920. Então, os 4 conceitos fundamentais não existiam. O que existia? Existia a escuta. Então, a gente pode dizer que no princípio era a escuta. Também não existia a associação livre. A associação livre surge a partir do momento em que um dia uma histérica que Freud estava atendendo disse para ele: peraí, deixa eu falar, né? E a partir daí ele mudou. E aí nasce a psicanálise enquanto uma técnica de tratamento. A pessoa em associação livre, ou seja, com a cabeça solta, sem se preocupar com a censura, ela vai falando, e ela vai falando, ela vai falando o que vai passando pela cabeça dela. Freud descreve que é como se você estivesse numa viagem de trem, passeando numa viagem de trem. E aí você vai descrevendo a paisagem, assim, é a associação livre. Então, a psicanálise nasce depois, mas no início era a escuta e o hipnotismo, trazido por quem? Para Freud, por Charcot. Então, agora esse parágrafo é o do hipnotismo, né? Como eu falei, a gente está já chegando ao final do relatório, que é o mais importante de tudo isso aí. Freud vai dizer: também não perdi a ocasião de adquirir um conhecimento pessoal dos fenômenos do hipnotismo, que são tão surpreendentes e aos quais se dá tão pouco crédito, e em especial do grande hipnotismo descrito por Charcot. Quando você induz uma pessoa ao sono hipnótico, o que você faz, na verdade, você tira a barreira da censura. Você desliga a barreira da censura. Então, a barreira da censura, que está lá ligada, prestando atenção para que não deixe passar certas coisas, ela fica desligada. E em estando desligada, aquela quantidade de coisas que estão censuradas passam a poder ser ditas, expostas. Então, o que Charcot tinha? Charcot tinha um método que ele usava, que era hipnotismo. E tinha um bom senso que levava ele a ser como os Asclepíades, escutar. Escutar não é ouvir prestando atenção. Escutar, a escuta, já falei para vocês no vídeo 16, é um processo, um trabalho atento. É prestar atenção a como é que aquela doença se exprime através daqueles fenômenos que ela está apresentando. E aí você faz a pessoa falar, e quando ela fala, na fala dela vem uma porção de coisas juntas. Por isso que eu falei para vocês, gente, escuta, não sai cortando, escuta. Não é ouve, você escuta. Por quê?
porque é ali que vai estar aquela história que vai ser desenrolada e vai desfazer aquele nó que está atormentando a criatura e fazendo ela fazer loucuras na vida dela e atrapalhar a vida dela e sabotar a vida dela. E afinal, ela vai lá, quando ela vai no nosso consultório, ela nos contrata para tirar ela dessa situação, desse nó que ela está, não é? Bom, então, no princípio era a escuta e o hipnotismo. Isso encharcou. E é aí que Freud vai aprender. Continuando. Com surpresa, verifiquei que nessa área determinadas coisas aconteciam abertamente diante dos nossos olhos. Por quê? Não tinha barreira da censura. A barreira da censura estava desligada. E era quase impossível duvidar delas. O cara estava paralítico. Bom, mas a paralisia cedia, por exemplo. O membro estava atrofiado, mas acabava a atrofia. O olho estava torto, bom, mas desentortava. Assim mesmo, eram tão estranhas que não se podia acreditar nelas, a menos que delas se tivesse uma experiência pessoal. Quer dizer, não bastava que você relatasse, olha, eu vi isso, era preciso que você estivesse ali em loco, vendo a coisa acontecer, porque era inacreditável para os padrões daquela época. Então, quando lá em Viena ou em Berlim eles não acreditavam porque eles não faziam uso desse tipo de método, de técnica. Não. Continuando Freud, contudo, não vi nenhum sinal de que Charcot mostrasse qualquer preferência especial por material raro e estranho, ou que tentasse explorá-lo para fins místicos. Por que a palavra místico aqui? Porque nessa época a doutrina espírita tinha aparecido, né? Allan Kardec também é dos anos 1800. E havia as questões místicas, de fato, em jogo, aparecendo. O Charcot sabia fazer a diferença entre o que era de um universo que não era aquele universo para o qual ele havia se disposto a inclinar os seus olhos e trabalhar. Então, o que interessava a Charcot eram as doenças da época, chamadas nervosas, mas que não estavam relacionadas com o sistema nervoso, e sim com traumas psíquicos. Ainda nem se usava a palavra psíquico, com traumas. E pelo relato desses traumas, que você conseguia extrair a partir da técnica de hipnose, no caso, e, portanto, de uma escuta atenta, ele podia identificar que aquele problema nervoso não era do sistema nervoso, era de uma outra instância. Mas tampouco era uma questão mística. Não tinha mística ali, tinha doença. Doença em função de um trauma, de uma história traumática, não digerida, mas expressa através de uma sintomatologia, em especial da sintomatologia histérica, que era o que ele estava mais atento nesta época, que é para onde Freud vai enxergar. Mas vocês vão ver, terminando o relatório, que Freud não viu só histerias e nem apenas neuroses lá no Charcot. Ele viu outras coisinhas, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto, é isso.
Continuando. Pelo contrário, o Charcot considerava o hipnotismo uma área de fenômenos que ele submetia à descrição científica. Os fenômenos, ele submetia à descrição científica, tal como fizera muitos anos antes com a esclerose múltipla ou com a atrofia muscular. Aí, nesse caso, atrofia muscular verdadeira, de fato, não por histeria. Não me parecia em absoluto que ele, Charcot, fosse um desses homens que se mostram encantados mais com aquilo que é raro do que com aquilo que é usual. Ele não fazia essa distinção assim, né? Preferia o raro, não. E a tendência geral de sua mente levava-o a supor que ele não é capaz de descansar enquanto não tenha descrito e classificado corretamente algum fenômeno que o interessa. Vocês lembram em vídeos atrás que eu mostrei que o Charcot ia até o final, ele parava tudo, Freud se queixa até que às vezes estava vendo um caso clínico interessante, mas ele parava aquilo porque não tinha avançado numa determinada nosografia e ali tinha uma oportunidade para avançar, né? Mas que é capaz de dormir muito tranquilamente sem ter chegado à explicação fisiológica do fenômeno em questão. Quer dizer, ele não descansava enquanto ele não estabelecesse toda a nosografia. Ao mesmo tempo, ele dormia tranquilo enquanto ele não chegasse a uma explicação. Ele ia dentro das possibilidades dele. Na verdade, a nossa clínica é isso, né? Não adianta a gente querer se apressar, porque o tempo é o tempo que dá para a gente conseguir que uma situação apareça, venha à tona. Quantas vezes a gente está trabalhando e para nós, eu adoro aquelas 3 mafaldinhas, né? Não vi, não ouvi, não falei. Eu adoro as 3 mafaldinhas. Eu gosto muito de tê-las na minha frente, no divã, fica a minha poltrona, o divã, e lá na frente, na estante de lá, as 3 mafaldinhas, que é para me lembrar, não é para falar. Porque mesmo que eu veja, no caso agora, né? Não estou fazendo descrição como Charcot, estou tratando. É preciso que a pessoa fale, ela está em associação livre. É preciso que ela fale aquilo que ela já me mostrou através da linguagem de alguma outra maneira, mas que ela não está em condições sequer de ver ela mesma. Ela mostra, mas ela não está ainda em condições. Até que finalmente ela fala. Quando ela fala assim, que ótimo, então, aí sim é uma hora de cortar. Por quê? Porque bastou, ela chegou até aquele ponto. A gente tem que ter calma, esperar. É o tempo de cada um. O Charcot também, ele considerava, não é que era o tempo de cada um, mas é que ele não ia conseguir descrever tudo numa rapidez. Ele estava fazendo uma pesquisa grande, sozinho. Era ele e ele, porque o pessoal lá do Império Austro-Húngaro não queria saber disso. Ele estava fazendo assim. O que ele tinha a favor dele? A escuta e a técnica da hipnose. Era isso que ele usava. Então ele hipnotizava, via que aquele quadro cedia e vinha uma história contando, uma história de trauma relacionada com aquilo. Ótimo. Então ele foi descrevendo. Mas não adiantava ele se apressar. E, sobretudo, procurar uma explicação fisiológica de um sintoma, de um fenômeno que
Na verdade, a explicação não estava na fisiologia, a explicação estava na história de um trauma. É que esse parágrafo Freud está falando. Vocês reparem o tempo todo que esse relatório, eu não sei se vocês conseguem alcançar a importância dele, de por que ele foi posto no primeiro livro das obras completas. Porque ele é muito arrojado, ele é de uma imensa coragem de um homem que está lá no Império Austro-Húngaro, recebeu uma bolsa em Viena, tem que dar provas de que fez o que ele foi fazer, só que aí ele resolve contar de um avanço na pesquisa, e um avanço que, para aquele mundo de Viena, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, não era aceito aquele avanço. Então, eu estou indo devagar, nós estamos trabalhando com manifestações do inconsciente. Vamos chegar em sonhos, vamos, mas é preciso chegar lá no começo. Em qual começo? O começo é ter conhecido Charcot, ter conhecido a escuta, ter conhecido o hipnotismo, embora a psicanálise vai trabalhar com a escuta, sim, mas não com o hipnotismo, né? Por quê? Porque a gente vai ter um avanço, que é a associação livre. E também a gente vai ter os conceitos fundamentais que vão ancorar a gente, mas ainda não chegamos aqui, tá bom? Até o próximo.